E se um pastor das serras conseguisse parar Roma durante quase uma década? Viriato, o rei improvável dos lusitanos, transformou emboscadas em estratégia, tratados em armas e a própria traição em mito. Hoje, vamos ao encontro do homem que fez o império tremer no extremo ocidente. Pouco sabemos da juventude de Viriato, e talvez aí resida o seu fascínio. As fontes romanas admitem a sua destreza como caçador e guerreiro, mas calam a paisagem interior que o movia. Teria nascido entre a Serra da Estrela e a Lusitânia interior? A tradição diz que sim. O que é certo, no século II a.C., depois de massacres e promessas quebradas, um líder emergiu, não trouxe legiões, trouxe montes, vales e um povo. O seu nome tornou-se senha de liberdade. Esta é a sua história, cruzando factos comprovados com a prudência que a distância exige. No meado do século II a.C., a Península Ibérica era um tabuleiro de alianças frágeis. A República Romana avançava a partir do Vale do Guadalquivir e do Levante, enfrentando povos diversos: celtiberos, vetões, lusitanos. A Lusitânia, zona ampla do ocidente peninsular, combinava serras, planaltos e rios que favoreciam mobilidade e ocultação. Em 150 a.C., um episódio marcante feriu a confiança indígena. O cônsul romano Sérvio Sulpício Galba atraiu grupos lusitanos com promessa de terras e ordenou um massacre. O facto, registrado por autores antigos, cristalizou um sentimento de injustiça e alimentou revoltas. É neste contexto que Viriato surge. A tradição o apresenta como pastor e caçador, alguém moldado pela paisagem e pelo esforço, habituado a ler o terreno como um livro aberto. O que faz dele excepcional não é a força bruta, mas a inteligência estratégica, rapidez, surpresa e uso magistral do relevo. Ao contrário de outras lideranças tribais, Viriato agregou contingentes dispersos, impôs disciplina e definiu objetivos realistas. Não conquistar Roma, mas impedia sua dominação no Ocidente. Assim se preparou o cenário para uma guerra de desgaste, que apanhou os romanos fora do seu conforto tático. Após o massacre de 150 a.C., a violência recomeçou e chefes locais procuraram vingança. Viriato elevou-se nesse turbilhão. Em 147 a.C., defrontou o pretor romano Caio Vetílio. Ao explorar marchas longas e colunas pesadas, atraiu os romanos para terreno difícil, separou unidades e atacou com velocidade. As fontes mencionam uma grande derrota romana, com Vetílio morto ou capturado e morto em combate. A localização exata de alguns confrontos é incerta para a moderna arqueologia, sendo por vezes associada a zonas do sul da Lusitânia ou beira da Bética. Convém, portanto, manter prudência toponímica. O importante é o padrão. Viriato evitava o choque frontal prolongado, preferia golpes súbitos, retirada calculada e repetição do ciclo. Em 146 a.C., outro comandante romano foi batido. A reputação de Viriato espalhou-se entre povos vizinhos e a sua autoridade cresceu. Esta fase não foi uma série contínua de vitórias fáceis. Houve perdas e reveses táticos. Porém, para Roma, a mensagem era clara. A Lusitânia tinha um comandante capaz de transformar fraquezas em força. O Senado passou a enviar generais de maior prestígio, reconhecendo que enfrentava algo mais do que bandos dispersos. Viriato compreendeu que a legião romana, embora quase imbatível em campo aberto e plano, perdia vantagem em serras, desfiladeiros e bosques. Por isso escolhia quando e onde lutar. A sua força residia na mobilidade. Cavaleiros leves e infantes habituados a marchas rápidas, armados de forma prática, conhecedores de cada ribeiro. As emboscadas exploravam a previsibilidade romana. Linhas de abastecimento, itinerários obrigados, acampamentos expostos, atacava ao entardecer ou de madrugada, golpeava e desaparecia. Esta elasticidade exigia disciplina, e as tradições literárias sugerem que Viriato impôs regras e puniu indisciplina. Outro pilar da sua estratégia era o moral, dar vitórias curtas e frequentes para manter coesão entre tribos. Ao mesmo tempo, estabelecia contactos diplomáticos
garantindo passagem, víveres e reforços. Para Roma, isto significava uma guerra longa e cara. Generais alternam-se no comando, alguns obtendo sucessos pontuais, mas sem quebrar o núcleo lusitano. A economia de esforço foi decisiva. Forçar o adversário a gastar mais homens, tempo e denário do que a Lusitânia podia perder. Assim, Viriato transformou um território difícil num multiplicador de força. Sendo celebrado por autores antigos como mestre de Bellam Geriolei, mesmo se o termo moderno não existisse à época. Entre 142 e 141 a.C., o general romano Fábio Máximo Serviliano travou campanhas duras. Em determinado momento, a balança pendeu para Viriato e abruzou uma saída diplomática. Em 141 a.C., foi firmado um acordo reconhecendo Viriato como amigo do povo romano e líder dos lusitanos dentro de determinados limites. Este ponto é crucial e baseado nas fontes antigas. Houve, sim, um entendimento político, raro em guerras peninsulares. Contudo, a paz foi breve. Quinto Servilio Cepião, que sucedeu na frente de combate, rejeitou a linha de compromisso. Em vez de uma campanha aberta, optou por minar a liderança inimiga. É neste contexto que 3 companheiros de Viriato, tradicionalmente nomeados audaques, de Talco e Minuro, foram subornados para assassiná-lo no acampamento, enquanto dormia, em 139 a.C. Sobre o episódio corre o dito: Roma não paga a traidores. As fontes antigas relatam que a recompensa não correspondeu ao prometido ou foi recusada, mas a forma proverbial da frase é, muito provavelmente, elaboração posterior. O facto histórico, contudo, permanece. Viriato caiu pela traição, e o equilíbrio estratégico desmoronou-se rapidamente após a sua morte. Com a morte de Viriato em 139 a.C., os lusitanos elegeram Tautalo, por vezes grafado Tântalo, como novo chefe. Sem o carisma e a engenharia tática do antecessor, a resistência perdeu coordenação. Em poucos anos, Roma consolidou o avanço e a Lusitânia tornou-se província sob a malha administrativa imperial. Porém, a memória de Viriato não se extinguiu. Em Portugal e Espanha, o seu nome atravessou séculos como símbolo de autonomia e coragem. A historiografia moderna, prudente com lendas, reconhece nele um líder excepcional de guerra irregular, capaz de impor a Roma custos desproporcionados. Monumentos, topônimos e obras literárias perpetuaram a sua figura. No século XIX e XX, o romantismo nacional elevou a herói fundador. Embora os historiadores alertem para separar mito e documento, hoje, Viriato interessa não apenas como ícone, mas como estudo de estratégia, uso do terreno, disciplina, logística leve, diplomacia tática e leitura psicológica do adversário. Entre a rocha e o carvalho, um pastor transformou uma cordilheira em muralha e escreveu, com passos rápidos e golpes precisos, um capítulo singular da resistência peninsular. Viriato não venceu Roma, mas forçou-a a negociar. Atrasou o seu avanço e provou que inteligência e terreno podem contrabalançar números. O que teria acontecido se o tratado tivesse perdurado? Como seria o Ocidente peninsular com uma Lusitânia semi-autônoma sob a órbita romana? A história não responde, lança perguntas e cabe-nos, com respeito pelas fontes, continuar a procurá-las.